Ela chegou como quem não queria nada, com botas sujas de barro e olhos que pareciam ler almas. A outra veio da cidade, com voz doce, mãos firmes e um olhar que, sem pedir licença, bagunçou tudo. No meio do mato, entre cercas e cochichos, nasceu uma vontade que nenhuma das duas soube controlar. Era como acender fósforo em palheiro seco. Bastou um toque, um silêncio, um olhar mais longo que o permitido. Essa história não é sobre o amor comum, desses que o povo aceita de cara. É sobre o tipo de amor que provoca calafrio só de pensar, que faz o corpo vibrar antes mesmo de qualquer beijo. É sobre a tensão escondida nos detalhes, nos encontros forçados, nos olhares disfarçados de conversa casual. Porque quando duas mulheres decidem se entregar, mesmo sabendo que o mundo em volta não está preparado, o resultado é fogo. Aqui, cada cena tem cheiro de terra molhada, gosto de vinho guardado e suor de desejo contido. Elas não estão aqui para agradar ninguém. Estão aqui para viver, com coragem, com intensidade e com uma sensualidade que vai fazer você prender o fôlego a cada parágrafo. E você, tá pronto para mergulhar nesse romance proibido, onde o prazer fala mais alto do que a opinião alheia? Se você gostou, não esqueça de deixar o like e seguir o canal para continuar recebendo mais conteúdos como este. A primeira vez que ela apareceu na entrada da fazenda, a poeira ainda nem tinha assentado e o olhar da fazendeira já atravessava a caminhonete velha com uma mistura de desconfiança e curiosidade. A veterinária desceu como quem sabia exatamente o que estava fazendo. Cabelo preso com firmeza, olhos espertos, um jeito decididamente urbano no meio de tanto barro. A fazendeira não gostava de visitas. Ainda mais quando vinham com aquele sorriso meio debochado no canto da boca. Mas tinha alguma coisa ali. Uma coisa que ela não conseguia explicar direito. O problema é que a veterinária também percebeu. No segundo em que os olhos das duas se cruzaram, o ar ficou pesado, não de tensão profissional, mas de alguma outra coisa que ninguém ali ousaria nomear. A fazendeira cruzou os braços, endureceu a expressão e soltou um "vamos logo com isso", como se quisesse encurtar a visita. Já a veterinária, com um brilho no olhar, respondeu com "só se você colaborar". E aí foi que tudo começou a esquentar. O boi machucado mal se mexia no curral, mas as duas pareciam prestes a explodir. A veterinária se abaixou para examinar o ferimento e a fazendeira ficou ali, imóvel, observando de canto de olho aquele pescoço exposto, a forma como os dedos longos se moviam com precisão. O toque dela nos animais era firme, mas gentil. E isso mexia com a fazendeira mais do que ela estava disposta a admitir. Durante o procedimento, os braços se esbarraram. Foi só um toque, coisa boba, mas fez a fazendeira soltar um suspiro discreto e desviar o olhar. A veterinária notou. Claro que notou. E ao invés de recuar, se aproximou um pouco mais, como quem testa os limites do outro sem dizer uma palavra. O silêncio entre elas era mais barulhento do que qualquer discussão que poderiam ter naquele momento. Quando a veterinária terminou, se virou com calma e disse: "Seu boi tá bem. E você?" O tom era leve, mas a pergunta carregava mais do que preocupação profissional. A fazendeira piscou devagar, sustentou o olhar por tempo demais, depois deu um passo para trás como se precisasse respirar. Tinha algo naquela mulher que bagunçava tudo, o ar, os pensamentos, o próprio corpo. Mas ela ainda não estava pronta para aceitar isso. Enquanto a caminhonete sumia na estrada de terra, a fazendeira ficou parada no meio do curral, segurando no canto da cerca como se o mundo tivesse virado um pouco de lado. Ela odiava admitir, mas queria vê-la de novo. Só que não fazia ideia de como lidar com aquilo. E mal sabia que aquela não seria a última visita da veterinária. Desde aquela primeira visita, a veterinária começou a aparecer com uma frequência quase conveniente. Sempre tinha um cavalo com febre, uma vaca mancando ou um bezerro com comportamento estranho. A fazendeira fingia que era pura necessidade,
mas lá no fundo, cada ligação era um convite velado. E cada vez que a caminhonete da cidade surgia no horizonte, o coração dela batia mais rápido, ainda que jamais admitisse isso nem para si mesma. Os almoços começaram sem grandes intenções. Você quer comer alguma coisa antes de ir? Virou hábito. Primeiro na cozinha, depois na varanda, até que um dia estavam as duas na sala, com uma garrafa de vinho pela metade e as pernas quase encostando no sofá. As conversas já não giravam mais só sobre os animais. Riam, provocavam uma a outra, e a tensão ficava ali, entre uma pausa e outra, esperando a hora certa de tomar conta do ambiente. A cidade, claro, começou a comentar. Mulher na fazenda toda semana, almoçando, rindo, ficando até tarde. Tinha algo estranho ali. E no interior, o povo não precisa de provas para criar certezas. Começaram os olhares atravessados no mercadinho, os cochichos no salão de beleza, os comentários disfarçados de preocupação. A fazendeira notava tudo e fingia não se importar. Só que cada vez que saía com a veterinária, sentia o peso daquelas línguas afiadas. A veterinária, por outro lado, parecia lidar melhor com isso. Era mais leve, mais solta, e tinha uma coragem que irritava e encantava ao mesmo tempo. Um dia, em plena feira da cidade, passou a mão com suavidade nas costas da fazendeira enquanto falavam com o açougueiro. Foi um gesto rápido, quase inocente, mas a pele dela pegou fogo. Sentiu o calor daquele toque durante o resto do dia. E ali começou a entender que já não tinha mais controle sobre coisa nenhuma. Quanto mais tentavam disfarçar, mais a tensão crescia. Elas já se tocavam com o olhar, se provocavam com os silêncios, e a intimidade se tornava inevitável. A fazendeira se pegava esperando pela veterinária, escolhendo blusas com mais cuidado, fazendo o cabelo antes das visitas. Negava tudo, mas já não sabia mais onde terminava a cautela e começava o desejo. E a veterinária? Essa já sabia há muito tempo onde queria chegar. Certa tarde, enquanto a veterinária saía da sala, olhou por cima do ombro e lançou um "acho que você tá começando a gostar de mim". A fazendeira apenas sorriu, de canto, sem responder. Mas o jeito como ficou parada olhando a porta por onde ela saiu, dizia tudo. E aquele sorriso não saiu do rosto até o pôr do sol, quando o dia acabou, mas a vontade de vê-la de novo parecia só começar. A manhã amanheceu abafada, e o clima parecia pesado antes mesmo do sol subir no céu. A fazendeira tinha chamado a veterinária bem cedo, dizendo que uma das éguas estava agitada, talvez com dor. Quando ela chegou, de calça jeans justa e camisa amarrada na cintura, a fazendeira se arrependeu de não ter preparado o próprio coração. Aquela mulher aparecia sempre linda, como se nem tentasse, e isso era de enlouquecer. As duas seguiram até o estábulo, sem trocar muitas palavras. A tensão falava por elas. A égua relinchava, inquieta, mas ninguém ali estava tão inquieta quanto a dona da fazenda. A veterinária pediu ajuda para segurar o animal enquanto examinava a pata traseira. A fazendeira, firme por fora, tremia por dentro. E foi aí que veio o toque. Os dedos da veterinária escorregaram pela mão da fazendeira enquanto ajustavam a posição. E o mundo parou por um segundo. Não foi um acidente. Aquela mão demorou milésimos a mais do que devia, com a pele quente, macia e cheia de intenções. A fazendeira engoliu seco, o olhar se fixando no rosto concentrado da veterinária, que fingia que nada estava acontecendo. Mas ela sabia. Sabia muito bem. E quando levantou os olhos, prendeu o olhar da fazendeira como quem diz: "Tá vendo? Você sentiu também." A respiração da fazendeira ficou descompassada, e ela se afastou dizendo que ia buscar água. Mas o corpo dela já estava marcado. Ainda sentia os dedos dela na pele, como uma promessa não dita. Quando voltou, a veterinária já estava lavando as mãos no tanque,
com as mangas arregaçadas e um sorrisinho perigoso no canto da boca. A fazendeira parou, encostou no batente e ficou ali, observando. Silenciosa, mas visivelmente mexida. Você tá diferente hoje, soltou a veterinária, secando as mãos devagar. Você também. Foi só isso. Simples. Mas naquele tom, naquela troca de olhares, as palavras carregavam 1000 camadas. E de novo, o mundo pareceu desacelerar. Um passo para frente, e talvez, quem sabe, mais um toque. Mas as duas se contiveram. Ainda. Naquela noite, a fazendeira demorou para dormir. Revivia cada segundo daquele toque, como se fosse uma música grudenta tocando em looping na cabeça. Ela sabia que a linha tinha sido cruzada. A questão agora era: quem daria o próximo passo? E quando? A festa da cidade era o evento do ano, barraquinhas, música sertaneja, gente conhecida demais e luzes piscando sobre rostos que se conheciam desde sempre. A fazendeira quase não foi. Só apareceu porque o irmão insistiu. Não esperava encontrar nada de interessante por lá, até dar de cara com ela. A veterinária estava do outro lado da praça, com um vestido leve, cabelo solto e aquele sorriso que parecia feito para mexer com ela. Foi como um soco no estômago. A fazendeira se manteve distante, tentando disfarçar, mas os olhos traíam. Procuravam por ela sem parar. E cada vez que cruzavam os da veterinária, o ar parecia faltar. Era como se todo o resto da festa virasse ruído. Só existiam as duas. Em determinado momento, as duas acabaram próximas da mesma barraca de vinho artesanal. Um oi foi trocado com um sorriso contido, mas os olhos diziam tudo. "Cê tá fugindo de mim?" perguntou a veterinária, com um tom que misturava brincadeira e provocação. "Eu nunca fujo. Só observo de longe antes de agir." A resposta saiu firme, mas os joelhos da fazendeira já não tinham mais tanta certeza. A veterinária deu um passo à frente. A proximidade era perigosa. O cheiro da pele dela, o calor do corpo, a energia pulsante. Aquilo não era mais jogo. Era uma guerra interna entre vontade e bom senso. Elas se afastaram um pouco, como quem precisa de fôlego. Mas logo se reencontraram no canto mais escuro da festa, perto das árvores. A música estava alta, e ninguém parecia notar a ausência delas. A fazendeira encostou no tronco de um eucalipto, tentando parecer no controle, mas a veterinária encurtou a distância entre as duas com uma ousadia que quase fez o mundo parar. Olhou direto nos olhos dela e disse: "Acho que a gente está demorando demais para fazer o que tem vontade." Não teve tempo para resposta. O beijo veio como um vendaval. Rápido, intenso, cheio de tudo o que foi reprimido durante dias. A mão da veterinária segurou firme na cintura da fazendeira, puxando para perto, como se dissesse: "Agora você é minha." A fazendeira, surpresa e entregue, retribuiu com a mesma fome. Era um beijo proibido, desejado, perigoso e absolutamente irresistível. Quando se afastaram, os rostos ainda colados, os olhos falaram sem precisar de palavras. O beijo mudava tudo. Agora não dava mais para fingir, nem para recuar. A pergunta que ficava era: até onde elas estavam dispostas a ir para viver aquilo? Os dias que se seguiram ao beijo foram carregados de silêncio, mas não daquele tipo vazio. Era o tipo de silêncio que vem depois de uma explosão, quando tudo ainda está suspenso no ar, esperando cair no lugar. A fazendeira andava inquieta, distraída, os olhos perdidos no horizonte da varanda. Já a veterinária mantinha a mesma rotina, mas com mensagens mais espaçadas e visitas mais rápidas. As duas sabiam que tinham cruzado uma linha, e agora, ou saltavam de vez, ou recuavam para sempre. A cidade, claro, começou a falar. Os olhares estavam mais incisivos, os comentários mais maldosos. "Aquilo não é de Deus", diziam alguns. "É só uma fase", cochichavam outros.
Mas nada feria mais do que o medo de perder o que estavam começando a construir. A fazendeira, orgulhosa e acostumada a decidir tudo sozinha, se pegava insegura, cheia de dúvidas. Valia a pena enfrentar todo mundo? Valia o preço? A vontade dizia que sim. O mundo, que não. A veterinária, por outro lado, já estava decidida. Uma tarde, sem avisar, apareceu na fazenda. Camisa branca, cabelo preso, olhos firmes. Disse: "A gente precisa conversar." A fazendeira sentiu o coração disparar, como se o chão fosse sumir. Conversaram sob a sombra de uma árvore antiga, onde o vento levava as palavras ditas e deixava só os olhares carregados de tudo que ainda não tinha sido dito. E ali, naquilo que ficou no ar, a escolha foi feita. Naquela mesma noite, a fazendeira levou a veterinária até o alto do pasto, onde dava para ver as luzes da cidade ao longe. Era como olhar para outro mundo. Lá embaixo, regras, julgamentos, tradições. Lá em cima, liberdade. Sem dizer nada, segurou a mão da outra mulher e a veterinária apertou de volta. As palavras vinham depois. Antes delas, vinham os gestos e os dois corpos que já não queriam mais se afastar. Na varanda da casa, o beijo se repetiu. Dessa vez, mais lento, mais profundo, mais cheio de certeza. As mãos exploravam com calma. Os corpos se encaixavam como se estivessem esperando por aquele momento desde sempre. O cheiro da terra, o ranger da madeira, a brisa morna da noite, tudo parecia cúmplice. Ali, elas se despiram, da roupa, do medo, das máscaras. E quando se olharam, nuas e vulneráveis, souberam que aquilo era real. No quarto, a luz do abajur tingia a pele delas com suavidade. A veterinária tocou o rosto da fazendeira com delicadeza, como quem descobre um lugar sagrado. A fazendeira, antes tão dura, agora estava entregue, respirando fundo, como quem finalmente se permite sentir. E enquanto os corpos se uniam em silêncio, em suspiros e promessas mudas, só uma pergunta restava no ar: como continuar escondendo um amor que transbordava por todos os poros?